Fala, galerinha esperta! E aí, todo mundo tranquilão, suave na nave? Ufa, é muita informação, né? Mas, obviamente, que você fez as suas anotações aí, as coisas mais interessantes sobre terras indígenas, sobre Planafloro, sobre Polo Noroeste, sobre BR-364, sobre migração. Eu tenho certeza que você fez as suas anotações. Mas se não fez, faça agora, porque a gente vai fazer um resumão aí para vocês, beleza? Vamos lá na tela, meu diretor? Aula 9.2, o Polo Noroeste e o Planafloro. Então, a gente falou sobre a criação e ação do Polo Noroeste. Ele veio para trazer a migração, foi uma estratégia do governo federal visando a ocupação dessas áreas da região norte do país, ok? Esse o Polo Noroeste, quase que não sai, Jorginho. Né? O Polo Noroeste, galera, ele pegou dinheiro emprestado, né? O governo federal pegou dinheiro emprestado, quase 400 milhões de dólares. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro emprestado para desenvolver a Amazônia. Em que aspecto? Abrir estradas, criar áreas de colonização, áreas de ocupação, independente da questão ambiental. Não se falava em sustentabilidade. Não falava de sustentabilidade. E o prazo que deram foi um prazo de 10 anos. Então, o desmatamento, as queimadas que ocorreram nessa época, desenfreado, foi justamente liberado pelo governo federal, vamos dizer assim, porque ele queria ocupar a região amazônica. Por quê? Porque a região amazônica era uma área inóspita, não tinha tantas populações, não tinham grandes cidades. Outro fator interessante é que o processo de industrialização e mecanização do campo lá do sudeste e sul do Brasil fez com que o governo federal criasse uma propaganda intensa para atrair essas pessoas para a região amazônica. Muito bem. E aí a gente vê aí, né, espinha de peixe, é assim que é falado, essa grande devastação que é feita ao longo, principalmente, das principais rodovias de Rondônia, dando destaque, obviamente, à BR-364. E essa espinha de peixe, ela não é somente no eixo da BR-364, ela aumentou, né, nos últimos anos, após a década de 70 e 80, por causa da abertura de outras rodovias, né, como a 429, 421, 425 e as ROs. E aí depois a gente tem o Planafloro, né, que é o novo plano agropecuário e florestal de Rondônia, que ele identificou os problemas, falamos que o Polo Noroeste deu o que falar a nível internacional. Nós fomos manchete de jornal em todos os telejornais do mundo que estavam queimando a Amazônia. E a pressão foi grande sobre o governo brasileiro. E aí tivemos que novamente pegar empréstimo e novamente fazer um novo plano para fazer ali a correção das coisas que deu errado no Polo Noroeste. E agora, dentro do Planafloro, a palavrinha importante, desenvolvimento sustentável. Que com as práticas de desenvolvimento sustentável, faria com que diminuísse a problemática do que ocorreu, né, no Planafloro, no caso do Polo Noroeste. E o Planafloro, ele veio justamente para isso, porque ele é o passo inicial para instalar o zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia. A partir de 1986 já tinha a ideia de fazer um zoneamento, mas ele foi efetivado na década de 90 a partir do Planafloro, onde criou, né, áreas de preservação, áreas de exploração, como, por exemplo, áreas de preservação da cultura dos povos indígenas. Povos indígenas esses que precisaram criar áreas porque eles estavam sofrendo com o que ocorreu no Polo Noroeste. Exatamente, as pessoas invadindo as suas terras, buscando riquezas minerais ou criando áreas agrícolas, né, para poder produzir, mas que não respeitavam a cultura desses povos. Exatamente. E aí a gente tem a situação que nós temos hoje, que você é a realidade aí no campo, uma realidade muito diferente de tudo isso que a gente falou durante essas duas aulas, é isso? Aí a gente novamente recomenda, né, Carlinhos, que você converse aí com seu avô, com seu pai, para eles te contarem essa história dessa realidade que provavelmente eles viveram. É Perfeito. isso? Um detalhe importante, só para a gente fechar o nosso resumão, é que hoje
todo o estado de Rondônia ele está dentro do zoneamento. O estado de Rondônia foi o pioneiro, foi o primeiro estado a criar o seu próprio zoneamento, porque agora precisava criar as áreas de preservação, as áreas de exploração, as áreas agrícolas, as terras indígenas, as reservas biológicas, as reservas extrativistas. Poxa, professor, o senhor falou um monte de coisa, sim, porque é pelo zoneamento que vai acontecer a separação, Jorginho, dessas áreas. Que ele utilizou imagens de satélite, ele utilizou pessoas capacitadas para fazer análise da área, tanto em loco quanto com as informações que eram transmitidas via satélite. Exatamente. Também sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto. Fotografias aéreas. Então foram várias técnicas utilizadas para se fazer esse planejamento do território de Rondônia. É isso? Perfeito. E você tem uma atividade aí, né? Uma atividade suave, tranquilo. Tranquilo. Anotem o que a gente falou agora para vocês e vamos lá na atividade, né? Daqui a pouco a gente volta para a correção. Tchau. Fala, galerinha esperta! Deu um susto no menino. Meu Deus do céu, o garotada acordou agora aí. Até o Batatinha, meu diretor, acordou aqui no estúdio. Então, galera, ó, suave na nave, aí atividade de boa, relax, não é isso, Carlinhos? Se eles estão fazendo a atividade após o lanche, deve ter tomado um suco, né? Um suco de taperebá. De cupuaçu. Cupuaçu. Assim que a japa faz, né? De cupuaçu. Taperebá, ou um açaí. Um açaí. Né? Comer aquele lanche, mas o mais importante é fazer a atividade de geografia de Rondônia. Vamos lá para a nossa correção? Questão número 1. Considera-se como um dos fatores determinantes da criação do estado de Rondônia. Olha só. A. O desmatamento de grande parte da área florestada da Amazônia Ocidental. B. Surto demográfico em função da agropecuária e dos garimpos. C. Obtenção de terras a partir de incentivos governamentais. D. Insistência da Bolívia na devolução do território pelo Brasil. Ou letra E. Transferência da capital brasileira para o centro-oeste. E aí? Ele está querendo saber sobre a criação do estado de Rondônia, que nós falamos isso algumas aulas atrás, mas que esse estado de Rondônia ele foi só criado porque houve um aumento populacional ocasionado pelos movimentos do governo federal para atrair milhares de imigrantes para a nossa região. Exatamente. Então vai ser a B, surto demográfico. A gente falou de milhares de pessoas vindo para cá. Não, professor. Tinha que ser a C, porque o senhor falou de terras que foram dadas. Sim, a gente falou sobre isso, né, Carlinhos? Mas eles não esqueceram que também a gente falou da questão de garimpos, a gente falou também que a agropecuária é bem maior do que simplesmente distribuição de terra. Tem uma palavrinha interessante aqui dessa C, a obtenção de terras. Quando você fala obter... Você está comprando. Você está comprando. Tudo bem. Né? Obter, você está comprando. Na realidade, quando essas pessoas estavam chegando aqui no estado de Rondônia, eles não compravam, eles estavam recebendo 0,800. 0,800 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Beleza, galera? Ficou explicado aí? Vamos lá, questão, tenho certeza que todo mundo acertou. Vamos para a questão 2. Sobre o crescimento populacional de Rondônia, podemos afirmar que 1. Nas décadas de 70 e 80 do século XX, o aumento populacional coincidiu com o programa de colonização implantado pelo INCRA. 2. As políticas agrícolas implementadas no final do século XX aceleraram a urbanização do estado de Rondônia. 3. Logo após as duas guerras mundiais, muitos europeus decidiram deixar o continente arrasado e iniciar uma nova vida na América, especificamente no estado de Rondônia. Meu Deus. 4. A presença de um sistema integrado de transporte criado a partir da BR-364, integrando a Amazônia ao Centro-Sul, facilitou a mobilidade espacial da população em direção a Rondônia. Essas são as 4 afirmativas. Você tem aí as letras para marcar. A letra A é a 1 e 2. B, 2 e 3.
C, 3 e 4. D, 1, 2 e 3. Letra E, 1, 2 e 4. Vamos voltar, começar de trás para frente, né, a partir da quarta afirmação. A presença de um sistema integrado de transporte, criado a partir da BR-364. Falamos que ela é a principal, né? Isso é verdade, né? Integrou a Amazônia ao Centro-Sul? Sim, falamos que veio até lá de São Paulo, não é isso? Facilitou a mobilidade espacial para as pessoas em direção a Rondônia? Isso é verdade. Então tudo que tiver 4... Você já marcaria verdadeiro nela, né? Isso. E olharia lá na questão. Isso, onde a 4 já está certa. Macete do professor Carlinho e Jorginho. Então, você tem certeza que está certa? O que não tiver ela, já elimina. Olha aí, ó. Letra A, A. B, que mais? E a D, ó, só pode Pronto. ser a C ou a E. Pronto. Agora vamos para as outras afirmações. Jorginho, logo após as 2 guerras mundiais, muitos europeus decidiram deixar o continente arrasado e iniciar uma nova vida na América, especificamente no estado de Não, Rondônia. nós não falamos nem em um momento em guerra. Não falamos da guerra. E a nossa população do estado de Rondônia, a gente falou isso. É um mosaico de todo o Brasil, A gente né? falou isso sobre população. A população é de várias partes do Brasil, especialmente do Sul e do Sudeste. Então, galera, letra E. Beleza? 1, 2 e 4. Fácil, né? Fácil de assim, lá, marcar aí, né? Vamos para a questão 3? O crescimento populacional de Rondônia passou por diferentes fases com forte expansão nos anos 70 e 80. Entre 1960 e 1970, por exemplo, o crescimento anual foi de 4,8%, enquanto entre 1970 e 80, esse crescimento foi de 15%. A diferença do incremento populacional verificado entre essas 2 décadas explica-se principalmente pelo fator demográfico. A. Taxa de natalidade. B, taxa de mortalidade. C. Saldo migratório. D, índice de fecundidade. Ou letra E. Gerontocrescimento. Na realidade, a pergunta, ou seja, aí entra um pouco das aulas de língua portuguesa. Exatamente. Jorge. A interpretação das informações. Ele está dizendo que na década de 60 e 70, a população estava em 4,8. O aumento, o crescimento E populacional, 70 e né? 80 já deu um salto para 15,8. Então ela teve um aumento. E o que levou esse aumento, Jorginho? Pois é, olha só, se está dizendo que é um aumento, a gente não pode... É muito rápido. Então a gente não pode dizer que se aqui a gente falou que era um vazio demográfico, não teve o tempo suficiente para ter uma taxa de natalidade. Que quer dizer nascimentos. Nascimentos aqui. Então, coisa que os nossos alunos já são... Eles são. Atualmente são. Eles exatamente. São, tá? Mas os pais deles não. Nem os avós. Nem os avós, exatamente. Foram eles que chegaram. Então, taxa de mortalidade é o contrário, estava esvaziando aqui. Então, não estava morrendo gente. Índice de fecundidade também não, nem está relacionado a idosos, nada a ver. Então, vai ser um saldo migratório, beleza? Exatamente. Então, parabéns por questão de dedução, você acertou essa questão. Interpretação. Isso. 4. Considerado uma das principais estradas do centro-norte do país, a rodovia BR-364 liga Mato Grosso ao Acre, passando por Rondônia. Antes da construção dessa estrada, só se chegava a Porto Velho pela ferrovia Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O transporte rodoviário era inexistente. A principal vocação da rodovia é o escoamento de soja. Cerca de 400 caminhões com grãos atravessam Rondônia rumo ao porto de Porto Velho, onde a soja é levada para Itacoatiara e em seguida embarca para a Europa e Ásia. Para que hoje tenhamos um corredor de escoamento de produção, milhares de quilômetros de estradas adentraram a mata dessa região, retirando o isolamento de muitos lugares. Assinale a alternativa que apresenta as dificuldades enfrentadas para a construção dessa malha rodoviária, principalmente em Rondônia. Letra A. A falta de mão de obra nessa região que ocasionou um atraso nas obras? B. Os solos frágeis e o clima seco, culminando na dificuldade de transporte dos trabalhadores até o canteiro de obras. C. A existência de terras indígenas demarcadas, além de grandes extensões de terras cultivadas. D. A derrubada da floresta e a dificuldade na construção de numerosas pontes sobre rios e igarapés. E. A intransitabilidade em determinados trechos devido à existência de grupos indígenas.
Então, Está falando sobre BR-364, ela foi aberta no período da década de 60, asfaltada na década de 80, mas que precisou, né, para passar aonde você precisa abrir uma rodovia, uma estrada, é necessário fazer o quê? Derrubada da árvore, né? Dificuldade da construção de pontes e igrapés, já que a nossa região, a região amazônica, é uma região que tem muitos rios, muitos lagos, áreas alagadas, então isso é o fator que dificultou a abertura de estradas, que colaborou para a atração de milhares e milhares de pessoas. questão 5. O processo de formação socioespacial de Rondônia é deflagrado seguindo padrões de ocupação vinculados à exploração de suas reservas naturais e guiado por intervenções governamentais que condicionam as instituições locais, moldando o modo como seu espaço se organiza. Vamos para a questão. Como forma de tentar solucionar os problemas ambientais existentes, surgiram projetos que nortearam o desenvolvimento socioeconômico de Rondônia. A respeito desses principais projetos, analise as afirmativas a seguir. 1. O Polo Noroeste foi criado em 1981 e teve a intenção de melhorar a integração da região aos centros já modernizados do Sul, além de uma estratégia de proteção ambiental e de preservação das comunidades indígenas e extrativistas. A afirmativa número 2, o Planaflora, o Projeto Agropecuário e Florestal de Rondônia, surgiu em 86 e teve como objetivo geral implantar uma abordagem mais aperfeiçoada para o manejo, a conservação e o desenvolvimento dos recursos naturais do Estado. 3. O Programa Amazônia Sustentável, lançado em 2008, tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento sustentável, o uso e a proteção dos recursos naturais, e foi muito criticado por não relacionar as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas ou ribeirinhas, e o conhecimento que possui da região. Está correto o que se afirma em somente a letra A, somente a 2? B. 3. C, somente 1 e 3? D. Somente 2 e 3? E letra E, todas as afirmativas. Lembrando o seguinte, que ele está falando sobre dois projetos grandiosos que nós comentamos na nossa aula, tá? Que é o Planaflora e o Polo Noroeste do estado de Rondônia. E aí ele diz lá, ó, o Polo Noroeste foi criado realmente em 81, integrar a região amazônica com os grandes centros, foi a abertura de estradas, né? Depois veio o Planaflora, que foi em 1986, implantar uma abordagem mais aperfeiçoada do desenvolvimento sustentável. E aí a afirmação que é correta, ou a letra que está correta, é a letra C, somente a 1 e a 2. Foi o que nós explicamos para os nossos alunos, Jorginho. Exatamente. Tchau, até a próxima, galera. Um abraço.